Tem uma notícia que eu queria aqui trazer para vocês, que é sobre o fato de que a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que tem como alvo o Rui Costa Pimenta, o presidente do PCO. Olha isso, ele é candidato inclusive à presidência. A investigação apura suspeitas de desvio de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em Brasília e determinou bloqueio de contas e bens. Segundo a Polícia Federal, há indícios de repasses irregulares a empresas e pessoas físicas. Se comprovados os supostos delitos, os envolvidos podem responder pelos crimes de apropriação indébita eleitoral, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. Puxa vida, o PCO, que é o Partido da Causa Operária, não me parece ser uma causa muito operária essa, hein, ô Mota? Olha, esse presidente do PCO, ele várias vezes se mostrou um crítico duro do Estado brasileiro, do atual governo, né? E também, eu me lembro, em algumas ocasiões, da Suprema Corte Brasileira, com críticas que eu considerei surpreendentes. Se você tirasse o nome dele, algumas dessas críticas você desejaria que tivessem sido feitas por líderes da direita brasileira, mas não foram. Então muita gente esperava que um dia essas críticas dele tivessem consequências. O que eu estou dizendo aqui não representa nenhuma avaliação dessa investigação, né? A gente não tem os mínimos elementos para dizer se essa investigação sobre uso de dinheiro partidário com gráficas, uma história antiga, né? A gente já viu isso inúmeras vezes. Agora, pode ser uma coincidência, né? Que ele tenha feito essas críticas, tenha acontecido essa operação. A gente sabe que essas coincidências no Brasil são muito comuns, né? E essa minha declaração aqui, eu preciso deixar claro, não representa nenhuma simpatia por um partido de extrema esquerda. Um partido, inclusive, que em várias ocasiões bateu palmas para grupos extremistas e terroristas estrangeiros. Isso aqui que eu estou falando é apenas a minha postura coerente de defender, inclusive para os meus adversários, os direitos que eu defendo para mim mesmo. Pois é, o problema é esse, né? A gente tem... aliás, o Rui Costa, uma vez eu vi num debate, Mota, ele participando do debate, e ele dizia, inclusive, que ele era a favor, né? Tão intenso, vamos dizer, nas suas crenças, que ele era a favor de que não houvesse nunca nenhuma intervenção externa em nenhum país. E eu perguntei até nesse debate para ele o seguinte, falei assim, bom, então o senhor acha que, por exemplo, a Alemanha da Segunda Guerra Mundial era um problema entre alemão e judeu, ninguém devia se meter naquilo? Ele respondeu que sim. Então é difícil também explicar algumas posições, né? Salvo engano, Marcília, o PCO fez uma manifestação de apoio ao Hamas. E elogiou os atentados de 7 de outubro, como sendo um ato legítimo de... salvo engano, isso aconteceu. Então, a gente tem sempre que analisar essas declarações com muita calma. São posições distópicas, né? Porque teve o lado do Hamas, que sim, eles fizeram isso. Salvo engano, eles fizeram também uma defesa a favor do Jair Bolsonaro contra essa tese infantil de golpe. Então, eles bateram muito em ministros da Suprema Corte que estavam excedendo seus limites constitucionais, até que teve uma época que lançaram aquela hashtag no X, no Twitter, não lembro qual era, se era X já, que era não aguento mais concordar com o PCO.
Então, falando, pô, você vê um partido de extrema esquerda mostrando as arbitrariedades que tem feito. Aí logo depois tem esse evento do Hamas. Então, realmente são posições que merecem cautela, mas algumas delas, de fato, ele defendeu posições mais firmes, mais coerentes do que muitos da direita, né? Mas é aquela esquerda nacionalista, antiga, etc. Isso. Que tem... Então, mais raiz, né? Mais raiz. Aí ele acaba indo contra... Meus amigos, a esquerda ou é farsa ou é força. Nunca esqueçam desse slogan. Então, quando você está concordando com o esquerdista ou o esquerdista está concordando com você, cuidado, tem alguma coisa muito grave. Para pensar, porque tem alguma coisa na história. Nesse caso tem. As arbitrariedades que nós concordamos que eles falaram, as arbitrariedades realmente são muito graves, né? Eu não sei o que leva... O que levou o líder do PCO a fazer críticas que nós, né, fazemos também, que reconhecemos como justas, e chama a atenção realmente como é que o líder de um partido de extrema esquerda consegue enxergar coisas que não são ditas pela maioria da esquerda. E a conclusão que eu chego é o seguinte, né, como eu já falei aqui, é óbvio que a esquerda brasileira enxerga e entende o que está acontecendo aqui. Ela apenas está fazendo um cálculo político de que isso que está acontecendo é apenas mais um passo na direção da utopia socialista. Ela olha para esses ditadores e diz assim, isso aí são os companheiros de viagem. Vocês conhecem essa expressão, né? Os revolucionários marxistas, eles sabem que eles têm que conviver com algumas pessoas que não são marxistas, mas são úteis para a causa. Em determinado momento, essas pessoas serão descartadas. É lógico que do outro lado o pensamento também é esse, né? As pessoas que estão com poder hoje no Brasil estão fazendo esse cálculo. Olha, a gente está aqui com a esquerda, deixa a esquerda apoiar a gente, em determinado momento a gente tira eles da jogada. Aí a gente vai ver qual vai ser o final dessa história, né? Aliás, esse é um ponto interessante, porque é de uma burrice, às vezes, né? A gente pensar que só porque alguém está pensando aquele assunto igual a gente é um aliado, né? Não é assim que funciona. Enfim, você que aí assiste futebol, vai a estádio de futebol, tá todo mundo ali torcendo em favor do mesmo time. No entanto, meu caro, se você for ver o que cada um pensa, sem dúvida alguma, você talvez não se sentasse ao lado do seu colega que está torcendo pelo mesmo time. E é de ocasião, dura ali 90 minutos, depois você sai na rua e passa a discordar daquela mesma pessoa que estava torcendo para você. Então, é necessário que você compreenda não apenas se aquela pessoa está fazendo um discurso favorável àquilo que você acredita, mas por que aquela pessoa está fazendo um discurso favorável ao que você acredita? Qual a intenção dela ao fazer aquele discurso favorável ao que ela acredita? Porque a intenção que ela tem ao defender a mesma causa ocasionalmente que você, vai levá-la à consequência depois dessa defesa. Conseguimos juntos? Não conseguimos juntos, porque depois, meu caro, ele vai fazer alguma coisa com aquela vitória, digamos assim, e você é outra. Tem muita gente que aparentemente está do teu lado, e aí quando você vai ver, ao acabar a guerra ou a briga, claramente pensa diferente de você e tem uma intenção de tocar adiante a mesma pauta de uma forma adversa ao que você pensa. Então as pessoas às vezes são um pouco emocionadas, sabe? E parece que, não, a pessoa falou igual ao que eu penso, a pessoa tem a mesma visão que eu, e pronto, vai lá e já abraço de urso. Abraço de urso, eu vi isso. Muitas vezes, em relação ao PCO, o Rui Costa, vamos falar a verdade, aqui também o Aldo Rebelo, olha só, ele agora então ele se tornou de direita. O Rui Costa está atacando não vamos usar jamais essa palavra, mas está criticando o STF, então pronto, agora ele está próximo da direita. Próximo da direita é uma vírgula. Ele está ali criticando por uma intenção que lhe favorece ao seu projeto político, que é totalmente diferente de alguém da direita, né?